Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, capítulo 25, exercício número 2. Vamos enunciado. O capacitor da figura 2525 possui uma capacitância de 25 microfarad e está inicialmente descarregado. A bateria produz uma diferença de potencial de 120 volts. Quando a chave S é fechada, qual é a carga total que passa por ela? Então, o objetivo aí do exercício é calcular a carga total quando a chave S ela é fechada. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fechar a chave S. Então, ao fechar a chave S, o quanto de carga vai passar por ela? Então, vamos analisar aí o que acontece quando eu fecho a chave S. Quando eu fecho a chave S, inicialmente a diferença de potencial aqui no capacitor, ela é nula. Aqui na bateria, a gente tem a diferença de potencial de 120 volts. A gente tem um terminal de menor potencial, que é o terminal negativo, e temos um terminal com maior potencial, que é o potencial aí do polo positivo. O potencial vai do menor para o maior, para termos aí a diferença de potencial positivo, de mais 120 volts. Essa diferença de potencial, ela gera um campo elétrico, e esse campo elétrico vai atrair elétrons. Elétrons da onde? Aqui na placa superior do meu capacitor, que é um condutor, está carregado de elétrons. E esse campo elétrico gerado aqui na bateria vai atrair esses elétrons. Então, eu vou ter um fluxo de elétrons aí que vão ser atraídos até o polo positivo, tá? Se eu tirei elétrons aqui desse condutor, significa que eu tirei cargas negativas. E ele começa a ficar carregado com uma carga mais que. Para ter equilíbrio, o terminal com potencial menor envia elétrons aí para a placa inferior do capacitor. Como ele enviou elétrons, ou seja, cargas negativas, a gente tem que essa placa fica carregada aí negativamente com uma carga menos Q. O valor absoluto da carga Q é o mesmo, tá? As placas ficam carregadas com a mesma quantidade de carga, porém de sinais opostos. E isso é um capacitor, ou seja, ele armazena carga elétrica. Nesse movimento de elétrons é onde gera a corrente I. A gente tem a corrente I do circuito aí que vai contrária ao movimento dos elétrons, tá? Então, a gente teria a geração da corrente I. Esse movimento aí, né, dos elétrons, vai acontecer até chegar em um novo equilíbrio. Qual vai ser o equilíbrio? Quando o capacitor estiver totalmente carregado, tá? A capacidade dele de armazenar carga terminar. E isso acontece quando o potencial da placa superior atinge o potencial do terminal positivo da bateria e a placa inferior atinge o potencial aí do terminal negativo da bateria. Então, ele vai, se tem o mesmo potencial, significa que adquiriu a mesma diferença de potencial que a bateria. E a gente tem um novo equilíbrio. Nesse novo equilíbrio, a gente pode utilizar aí a relação da capacitância, que é aí a capacidade de armazenamento de cargas do capacitor. A gente pode utilizar e escrever que a carga aí total acumulada no capacitor, ela é proporcional à diferença de potencial. E essa proporcionalidade é dada pela capacitância. Então, é capacitância vezes a diferença de potencial. Então, como o objetivo é calcular a carga que passa por S, né, total, ou seja, a carga total que passa por S, que são os elétrons, vai ser exatamente igual à carga que vai ser acumulada
na placa aí do capacitor. Então, a gente vai poder calcular que essa carga aqui é igual à capacitância, que é de 25 microfarad. 1 micro no SI corresponde a 10 a menos 6. E a unidade de farad, para a gente poder fazer a análise dimensional, vou reescrever ela. 1 farad equivale a 1 coulomb por volt, que vai multiplicar aí a diferença de potencial. A diferença de potencial aqui no capacitor vai ser igual da bateria, que é de 120 volts. Aí a gente tem a análise dimensional, volt, vai cortar com volt. E vamos ter a unidade de coulomb, que é a unidade de carga. Então, 25 vezes 120 vezes o 10 elevado a menos 6. Então, a gente tem 3 vezes 10 a menos 3 coulomb. Como a menor quantidade de algarismos significativas dada foi 2, então a gente vai responder aí que a carga total que passa ali pela chave S é de 3,0 vezes 10 a menos 3 na unidade de coulomb. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!